Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações mais uma vez, agora e sempre. Antes de nós fazermos a nossa prece para envolver a companheira que vai fazer a palestra na noite de hoje, nós precisamos ainda rever alguns recados que são passados sempre, né? A palestra de hoje está sendo transmitida pelo Facebook, depois elas ficarão registradas no YouTube e também no Instagram. E nós gostaríamos de pedir para todos vocês que dessem uma olhadinha, que dessem uma clicadinha lá para dar assim uma presença, né, a respeito das palestras que são visualizadas por vocês, para que nós possamos melhorar a atitude dessa visualização, sabe? Porque daí nós vamos tendo novas ferramentas para que isso aconteça. Uma outra coisa importante também é que nós estamos tendo a palestra presencial, porém ela precisa ser feita a inscrição, porque nós temos um número limitado de pessoas para poder entrar na casa. Então sempre no Facebook tem o link, quem quiser se inscrever e puder estar presente, nós vamos estar agradecendo a presença também de todos vocês. Uma outra coisa importante também é que, mesmo que acabe a palestra, nós pediríamos para vocês continuarem nos assistindo, porque depois da palestra nós vamos ter a leitura de 3 psicografias que estão sendo recebidas na casa. No momento em que está sendo feita a palestra, está sendo psicografada algumas cartas que podem ser enviadas pela espiritualidade. E na noite de hoje nós vamos ter a Ana Cláudia, que vai desenvolver a palestra para todos nós, o tema A Coragem da Fé, e depois o Ricardo Guerin vai entrar então para fazer as leituras das psicografias. E assim nós pediríamos para vocês continuarem com a gente. Assim, nesse exato momento, tanto o pessoal que está aqui na casa, como todos vocês que estão aí em casa, que possamos fazer a nossa união de pensamento, elevando o nosso padrão vibratório até a espiritualidade que está ao nosso lado, nos acompanhando, com os mentores da palestra da noite de hoje, os mentores da Casa Atitude de Amor, pedindo a esses espíritos amigos que elevem o nosso padrão vibratório até Jesus, que é nosso irmão, até Deus, que é nosso Pai, e também a Maria de Nazaré, que é nossa mãe, a quem nós pedimos toda a proteção possível para a noite de hoje. Pedimos também a chave da humildade para abrir a nossa consciência, para abrir o nosso coração, para abrir a nossa alma, para que possamos buscar o que há de melhor dentro de nós, para que o nosso entendimento possa estar bastante receptivo, para que cada palavra que for falada na noite de hoje toque a nossa consciência, toque o nosso coração, toque a nossa alma, para que nós de verdade consigamos fazer a nossa transformação interior. Assim, com amor e carinho, nós vamos pedindo para esse plano divino que está ao nosso lado, para envolver a nossa companheira Ana Cláudia, para que ela possa desenvolver o tema da palestra de hoje. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, na nossa palestra de hoje, no nosso bate-papo, na nossa conversa, nós vamos estar falando a respeito do item 13 do capítulo 24, que é não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então, quando a gente começa a refletir sobre esse trecho do nosso evangelho, esse capítulo, a primeira coisa que nós temos que dar atenção, digamos assim, é para já no título, quer dizer, quem seria essa candeia, né? O que é essa candeia que está aí? Então, são os ensinamentos de Jesus, são os ensinamentos do Cristo que eles vêm e nós devemos colocá-los acima, ou seja, nós devemos estar sempre deixando que Ele ilumine a todos nós. Então, quando a gente fala não colocar a candeia debaixo do alqueire, é não deixar os ensinamentos de Jesus
ocultos, escondidos, que a gente tenha coragem para levar esses ensinamentos, para vivenciar eles e para testemunhar cada um deles. Então, antes da gente começar também, eu vou dizer aqui o que lá no, por exemplo, no dicionário, o que significa a palavra coragem. Então, coragem pode ser também capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, perseverança. Então, quer dizer, quando a gente tem perseverança e quando a gente enfrenta algo com confiança. Força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Então, quer dizer, a coragem, ela também nos remete a algo que a gente tem que, como se diz, buscar lá no nosso íntimo muito amor, muito carinho, para poder testemunhar e levar. Então, o que a gente poderia dizer que seja a coragem da fé? A coragem da fé hoje, para nós, seria a gente conseguir colocar em prática, conseguir praticar, conseguir levar os ensinamentos de Jesus e conseguir vivenciar. Então isso talvez é o nosso maior desafio, porque a gente vivenciar aquilo que Jesus nos mostrou, nos trouxe, a gente precisa ter muita, como se diz, pegar muito sentimento, muito amor e muita força para poder conseguir levar adiante e colocar isso na nossa vida. E fazer realmente aquilo que Jesus nos ensinou. Então, o que Jesus nos trazia? Ele ouvia as pessoas, ele tinha amor, ele tinha cuidado. Ele tratava a todos com muito carinho. Ele tinha uma atenção especial para aquelas pessoas que estavam adoecidas, que estavam entristecidas, que estavam sentindo o seu fardo muito pesado. Então, quando Jesus, ele ia, como se diz, naquela época era dito que ele ia se sentar e comer, estar no meio de pessoas de má fé, significava que ele estava diante das pessoas que necessitavam de ajuda. Que ele estava diante das pessoas que realmente precisavam do amor dele, precisavam do testemunho dele, precisavam de aprender com ele como seguir, o que fazer. Então, a coragem da fé é quando a gente vai se lembrando das curas que Jesus efetuou, quando ele estava na casa de Zaqueu, que ele fala para ele que ali agora tinha entrado, como se diz, a paz, o amor, que ali tinha entrado, a partir daquele momento, que ele realmente ia ser também um servo de Deus, que ele era uma pessoa de bem, porque Zaqueu ele decide que se ele tivesse lesado alguém em alguma quantia ou em alguma atitude, que a partir dali ele iria devolver tudo que ele havia retirado, que ele julgava que que ele não tivesse sido justo, então que ele iria devolver e que ele iria seguir a Jesus a partir daquele momento. Então, quer dizer, ele entendeu que às vezes até ali, que o que ele tinha, que ele não necessitava de tudo aquilo, que tudo que ele tinha reservado, que não era necessário, porque ele começou a aprender com Jesus que aquilo que é importante, aquilo que a gente leva, são as nossas atitudes, ou seja, é o amor que a gente faz, é as lágrimas que a gente seca, é a mão que a gente estende, é o abraço que você dá, isso que é o importante, ou seja, são as boas atitudes e as boas ações. Então, quando Zaqueu entende isso, ele pega aquele valor em moedas e resolve repartir para quem realmente necessitava, porque ele viu, ele entendeu que aquilo ali não era o mais importante. E ele vai seguir Jesus. Também, se nós formos pensar, tem muitas atitudes também que Jesus teve, como por exemplo, quando ele chega e está passando, né, e uma mulher o toca, ele sente aquele toque. Então ele fala que uma virtude havia saído dele.
ele sente. E aí depois, essa virtude que dele saiu foi a cura que foi efetuada daquela mulher hemorrágica, que já há mais de 12 anos que vivia com aquele problema, com aquela angústia, com aquela dor, com aquele sofrimento. E ela imaginou que se ela se aproximasse, se ela conseguisse tocar, que fosse na veste, nas sandálias, ali no finalzinho da vestuária do Cristo, que ela já iria ser curada, porque ele era uma pessoa tão virtuosa, tão pura, que isso seria o suficiente. Ela acreditava, ela tinha fé que isso iria curá-la. E realmente foi o que aconteceu. Então, quer dizer, olha o tanto que Jesus, ele era uma pessoa, assim, um espírito evoluído. Só o fato dele passar próximo das pessoas, aquelas pessoas que realmente tinham fé, confiança e amor, elas conseguiam ser curadas de vários tipos de enfermidades. Então, quer dizer, às vezes, ele nem precisava dirigir uma palavra àquela pessoa. Era a fé da pessoa, a confiança e o amor que ele tinha. Só isso era suficiente. Então, às vezes, algumas curas foram efetuadas de uma maneira totalmente simples e, assim, claro que com o merecimento de cada um. Mas aquela mulher realmente, ela tinha fé, confiança e acreditava. E por isso também ela teve o merecimento de ser curada. Tem uma mensagem também do livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva, do Emmanuel. Eu vou ler um pequeno trecho aqui, só para a gente refletir também. É o item 51, não se envergonhar. Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Então, Jesus, Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então, ele começa assim. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmo tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Quando ele fala esse termo quixotescas, ele está relacionando com aquela história de Dom Quixote, aquele personagem que tinha muita ilusão, que vivia assim, mais fora da realidade do que dentro da realidade. Os pensamentos dele, as aventuras dele, para quem conhece, ele era uma pessoa bem fantasiosa. Ele não vivia realmente assim muito a realidade. Tá. Congregaram-se em grandes discussões, atrabilários e irracíveis, ou seja, coléricos e irritados, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir, ou seja, contradizer o que é imprescindível. Não envergonhamos do mestre, nem dos seus ensinamentos perante a multidão. Então, o que o Emmanuel quer dizer aqui para nós? Que às vezes nós não estamos de acordo com a realidade, que às vezes nós queremos, de uma certa forma, impor às pessoas aquilo que a gente pensa, impor às pessoas aquilo que a gente acredita. Mas Jesus fazia isso conosco? Ele veio aqui e ele impôs alguma coisa a alguma pessoa do qual ele se encontrou? Ou Jesus era manso, era tranquilo e ele convidava essas pessoas? Ele fazia um convite a essas pessoas. Ele nunca impôs o que ele ensinava. Ele chegou até a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como se diz, só através de mim nós conseguiremos chegar ao reino dos céus. Então, quer dizer, ele quis dizer que ele era o caminho mais assertivo e o único para a gente chegar até Deus. Que é claro que o caminho dele foi um caminho fácil, foi um caminho assim, só de flores, só de aplausos, só de contemplação. Então,
Então a gente sabe que não. A gente sabe que Jesus, ele sempre foi muito calmo, muito tranquilo, muito amoroso, mas ele também orava muito. Ele também pedia muito a Deus que estivesse com ele, que desse força a ele. E sendo um espírito mais evoluído que nós conhecemos, um espírito iluminado. Mas ele ainda tinha testemunho com Deus. Ele fazia orações de coração pedindo ao Pai. E no final da sua caminhada, nós sabemos que ele teve que dar a vida por nós. Ele teve que dar um testemunho de fé. Porque ao ser crucificado, o que ele quis dizer? Não sou culpado, como se diz, não estou dizendo que sou o rei dos judeus, não estou dizendo que vim aqui para mudar nada, eu só estou aqui para quê? Para mostrar que o caminho do amor, através do esforço, do carinho, é o caminho que todos vocês deveriam seguir, porque é o caminho que eu segui e que hoje estou, como se diz, em comunhão com o Pai. Então ele vivia em comunhão com Deus. Aquela paz, aquela mansietude que ele trazia era devido à comunhão que ele tinha com Deus. Tá. Então, só mais um trecho aqui, ó. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Então, quando às vezes a gente fala muito de Jesus e fala com palavras bonitas, às vezes com uma voz assim bem convincente, querendo realmente impor alguma coisa para as pessoas, às vezes aquilo é só os lábios. Então, é como naquela passagem que Jesus disse que nem todos os que dissessem Senhor, Senhor, entrariam no reino dos céus. Porque às vezes a gente está, como se diz, contemplando a Jesus e a Deus só com os lábios, só com o verbo e não com o coração. E o que mais importa não é você fazer uma prece assim muito extensa ou talvez com palavras muito bonitas, mas é você chegar e se colocar perante Deus e dizer: meu Deus, me ajude. Meu Deus, nesse momento, me ajude. Eu não sei o que fazer. Me mande uma luz. Às vezes só isso já é o suficiente. Você não precisa dizer mais nada. Ou também, Senhor, dizer assim: Senhor, muito obrigada. A minha vida hoje talvez não está da maneira que eu imaginei, mas graças a Deus que eu estou vivo. Graças a Deus que eu ainda tenho uma família. Graças a Deus que eu tenho um trabalho. Graças a Deus que eu ainda estou aqui. Mais um dia eu amanheci. Mais um dia eu vi o sol. Então é isso, é essa simplicidade, essa entrega é que é a coragem da fé também. É se entregar a Jesus, se entregar a Deus e ter confiança de que Deus está conosco, através dos ensinamentos do Cristo. Porque nós conhecemos a Deus através do Cristo. Ele é o caminho. Por quê? Porque só Ele foi capaz de nos trazer todos esses ensinamentos. Só Ele foi capaz de nos dizer que uma prece de coração iria nos salvar. Só Ele foi capaz de dizer que se a gente tivesse fé e confiança, as nossas aflições iriam cessar um dia, que a gente teria consolação e que a vida poderia ser melhor futuramente. E que nosso mundo, a nossa verdadeira vida, não é nesse planeta terreno, e sim no plano espiritual. Que aqui é uma escola, é uma passagem, é uma prova que nós temos que superar, mas que a verdadeira vida e a verdadeira felicidade seria no reino dos céus. Então a gente tem que ter o quê? Primeiro, paciência, serenidade, confiança, fé, alimentar a nossa fé com oração, como se diz, auxiliando o próximo, porque às vezes a gente está com algum problema, onde a gente tenta, pensa e nunca consegue achar um caminho. Mas às vezes é porque a gente está olhando muito só para o nosso umbigo. Às vezes a gente está achando que o nosso problema é único, que nós somos os únicos que sofremos, os únicos que perdemos nossos entes queridos, os únicos que estão sentindo aquela dor profunda, mas não é. Às vezes tem muitas pessoas também sofrendo,
Muitas pessoas também que perderam os entes queridos, principalmente nesse período. Muitas pessoas que estão desempregadas, mas que ainda acreditam e estão lutando para melhorar e para sair disso tudo. Mas elas precisam de ajuda. De repente elas precisam de uma oração nossa, que nós peçamos a todos os nossos filhos de Deus, que todos nós estamos precisando. Todos nós estamos atravessando uma fase difícil, complexa e muito desafiadora. Então, que a gente faça preces por todo o planeta, que a gente possa, na medida do possível, ouvir um amigo, ouvir alguma pessoa, de repente até agora que a gente começou a voltar a trabalhar, algumas pessoas já presencialmente, então de repente ouvir um colega de trabalho, entendeu? Ou mesmo que seja em mensagem, consolar uma pessoa, ou pelo menos, sabe, dar o ombro para essa pessoa. Às vezes você não vai conseguir consolar o coração dela, mas você vai dizer, olha, eu estou aqui. Pode falar, pode chorar, nós vamos chorar juntas, nós vamos ficar aqui, como se diz, eu vou estar aqui chorando com você, te consolando com aquilo que eu tenho, com o meu amor. Eu vou doar a você tudo que eu puder, em amor, em carinho. Então isso também é auxílio, isso também é caridade. E também, em muitas, agora também, em bens materiais. De repente eu não vou poder doar cestas básicas para muitas famílias, mas de repente eu posso doar 1 quilo de alimento para uma campanha que está aqui, aí tem a outra campanha lá, eu dou mais 1 quilo de alimento aqui, dou outro quilo de alimento lá. Eu vou fazendo o que eu posso. Então, na medida do que eu posso, eu vou ajudando também materialmente, porque o nosso corpo físico também necessita de alimento, de cuidado. Então, isso também é importante. Eu vou pegar o meu guarda-roupa, aquilo que eu não utilizo mais, mas que está em bom estado, que ainda é capaz de agasalhar uma pessoa, eu vou doar também. Se eu vejo que eu não preciso mais daquela peça, eu vou fazer uma doação também. Então, acho que agora a solidariedade, ela está muito, como se diz, necessária. Ela sempre foi necessária, mas agora está assim, está gritante o tanto que as pessoas precisam. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para se esforçar, para auxiliar o próximo, esse é o momento. Esse é o momento da nossa mudança, da nossa busca de melhora. Melhora como pessoas, melhora como seres humanos. Então, agora eu acho que é o convite para a gente evoluir nos ensinamentos do Cristo. Então, coragem da fé é a gente conseguir buscar essa força e caminhar naquele caminho que Jesus nos deixou. E uma outra coisa que o Emmanuel diz, ele diz o seguinte: a conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. E a vida do homem é sua própria confissão pública, ou seja, são as nossas obras, são as nossas atitudes que vão dizer quem nós somos. E é isso também que nós vamos levar quando desencarnarmos. Então, tudo que ficou, tudo que a gente conseguiu, às vezes, conquistar em bens materiais, isso tudo vai ficar aqui, porque isso deu um empréstimo. Mas aquilo que a gente conseguiu conquistar em atitudes, em virtudes, em amor, isso tudo vai ser o nosso passaporte que a gente vai levar. Agora, só para encerrar, tem um livro que chama Pão Nosso. Ele, muitas vezes, ele é indicado para as crianças, porque foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Meimei. Então, chama Pai Nosso, ó. Então, esse livro, ele tem muitas lições muito boas para todos nós, não só para as crianças. Então, eu gosto muito dele. Eu peguei uma mensagem aqui, um trecho, que é para terminar de concluir a nossa reflexão da noite. Então, o título é A Lição da Bondade. Quando Jesus entrou vitoriosamente em Jerusalém, montado num burrico,
eis que o povo alvoroçado vinha vê-lo e saudá-lo na praça pública. Muitos supunham que o mestre seria um dominador igual aos outros e brandavam. Então todo o povo começou a ficar assim muito empolgado com aquela entrada de Jesus. Glória ao Rei de Israel, abaixo os romanos, hosanas ao vencedor. Viva o filho de Davi, viva o rei dos judeus. Então começou a se inflamar toda aquela multidão. E atapeavam a rua de flores. Então cobriram todas as ruas, virou um tapete de flores para que Jesus passasse. Rosas, lírios, palmas coloridas e folhas aromáticas cobriam o chão por onde o Salvador deveria passar. O mestre, contudo, sobre o animalzinho cansado, parecia triste e pensativo. Talvez refletisse que a alegria ruidosa do povo não era o tipo de felicidade que ele desejava. Queria ver o povo contente, mas sem ódio e sem revolta, inspirado pelo bem que ajuda a conservação das bênçãos divinas. O glorificado montador ia assim em silêncio, quando linda jovem se destacou da multidão, abeirou-se dele e lhe entregou uma braçada de rosas, exclamando: Senhor, ofereço-te estas flores para o reino de Deus. O Cristo fixou nela os olhos cheios de luz e indagou: Queres realmente servir ao reino dos céus? Oh, sim, disse a moça feliz. Então pediu-lhe o mestre: Ajuda-me a proteger o burrico que me serve, trazendo-lhe um pouco de capim e água fresca. A jovem atendeu prontamente e começou a compreender que na edificação do reino divino, Jesus espera de nós, acima de tudo, a bondade sincera e fiel do coração. Então, que a gente não fique tão preocupado em tentar fazer algo muito grandioso que possa ser visto por muitas pessoas e que a gente imagine que seja aquilo que Jesus espera. Mas que todos nós nos esforcemos para fazer o nosso melhor a cada dia. Seja com o vizinho, seja com uma pessoa que a gente nunca viu e que passa por nós, seja com uma mensagem a um amigo, mas que a gente faça o nosso melhor para levar o amor, o carinho e se preocupar com as pessoas. E amar ao próximo como a nós mesmos, que a gente sempre tenha isso na nossa mente e nas nossas atitudes. Boa noite a todos. Bom, pessoal, como a gente tinha prometido no início, agora nós vamos convidar o Ricardo Guerin, que vai fazer a leitura das psicografias. E aí é importante que já vá fazendo essa ligação com a espiritualidade que está presente, para que depois a gente possa receber aquele passe espiritual. Boa noite a todos. Começamos com a primeira, então. Que alegria de poder estar aqui com vocês. É muito bom poder estar aqui. Ainda não consigo por mim mesmo pegar e escrever, mas tenho aqui alguns amigos que estão me ajudando. Feliz, muito feliz em ter essa oportunidade, em sentir de novo esse quentinho que vem de vocês. Não sei bem se é o amor, se é a acolhida, não sei bem o que é. Só sei que me faz muito bem estar aqui. Essa vida última em que estive aí, muito me mudou. Na simplicidade aprendi o verdadeiro valor das coisas. Amadureci, cresci, como foi benéfico. Como a humildade, a falta do luxo, do supérfluo, trouxe para minha alma a verdadeira riqueza do que eu realmente precisava.
Luto agora para manter essas verdades dentro de mim, para que em futuro próximo eu não venha de novo a me perder nas tentações do muito ter. Agradecido a Deus, me despeço, certo de que logo em frente nova oportunidade me será concedida. Que o Pai me proteja e mantenha dentro de mim a fé e o sentimento do amor que agora sinto. Muito obrigado, meus amigos. Essa é a primeira, tá? A segunda. Ainda ouço quando fico quietinha, ouço o barulhinho da chave do papai pendurado no cinto enquanto ele andava. Ainda ouço o barulho do carro chegando e a alegria que invadia meu peito quando ouvia a porta abrir. Sabia que ele chegaria, me daria aquele abraço, ainda cansado de tanto trabalhar. Ainda ouço o barulho da panela de pressão com a minha mãe apressada, fazendo a janta a tempo do papai chegar. Se me esforçar bem, lembro até do cheirinho do feijão a invadir a casa toda. Chegar na sala e fazer minha barriga gritar de fome. Que saudades! Quantas saudades das coisas mais simples, dos menores detalhes. Época feliz, tempo bom em que eu realmente me sentia segura, feliz e pronta para tudo. Na minha casa não tinha medo, não existia solidão. Retornei a esses tempos, não sei como, mas me vi ali de novo a esperar meu pai, sentada no tapete do chão da sala. E como fui feliz, como me sentia feliz. Se soubessem como essas pequenas lembranças fazem bem para a minha alma, e como fiquei feliz em poder voltar para lá. Obrigado a vocês, amigos tão queridos, por me proporcionarem o prazer dessa recordação. Não são lembranças tristes, foram momentos felizes nos quais puderam me presentear. Sou muitíssimo grata pelo socorro, pelos cuidados que a mim todos vocês dispensaram. Peço a Deus um dia para eu também ser transmissora de tão bendito amor. Uma palavra me define. Gratidão, Rebeca Toledo. A terceira. Mamãe, você não teve culpa, mamãe. Tranquiliza o seu coraçãozinho. Não fique se culpando e nem culpando os médicos. Ninguém podia fazer nada. Pelo contrário, fizeram tudo o que puderam. Não teve negligência, mamãe. Meu espírito precisava passar por isso. Confia no Papai do Céu. Lembra que você, mamãe, falou dele para mim antes de eu dormir? Então, mamãe, eu tô com ele aqui agora. Tem muita gente cuidando de mim. Mas você precisa ficar bem, mamãe. Confia nos planos do Papai do Céu. Mamãe, tenho tanto orgulho de você, sabia? Sempre fez tudo por mim e por meus irmãos. Uma verdadeira guerreira. Falo de você para todo mundo aqui. Todos já sabem que seu coração é grandioso. Agora só precisa se acalmar um pouco, mamãe. Reza para o Papai do Céu que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Aqui já reencontrei a vovó, a tia, o Biso. Todos estão bem. Fica bem, mamãe. Apenas meu corpo não se encontra mais com você, mas meu espírito nunca se separou do teu amor. Um beijo no coração, Lucas. Obrigado, gente. Bom, até agora nós recebemos, as instruções da palestra, as psicografias que foram lidas, e agora nós vamos ter a oportunidade de doar aquilo que há de melhor dentro de cada um de nós. Então eu peço para cada um de vocês que são aqui presentes na casa, ou mesmo para vocês que estão em casa, que busquem os melhores pensamentos, os melhores sentimentos que existem no fundo do coração de cada um de vocês, para que nós possamos fazer as nossas vibrações da noite de hoje, vibrando em primeiro lugar pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, vibrando também por esse planeta no qual nós vivemos, pedindo paz, amor, equilíbrio, esperança,
doando também essas vibrações por toda a falange médica do nosso planeta Terra, para que possam dar continuidade nos tratamentos que são feitos por aqueles que estão necessitados. Nós vamos pedindo para que essas vibrações invadam os nossos lares, mentalizando todos os departamentos, recebendo a presença de Jesus, tirando todas as formas, pensamentos, qualquer influência negativa dentro daquele ambiente e qualquer influência de doença que possa estar se aproximando de cada um de nós. Dando um abraço fraterno em cada um daqueles companheiros que convivem conosco dentro daquela casa, pedindo mais paciência, mais tolerância, mais equilíbrio, para que juntos possamos atingir os objetivos desta encarnação. E depois de fazermos essas vibrações para as pessoas que estão em casa, nós vamos pedindo que a espiritualidade que está ao lado de cada um de vocês possa estender a mão na cabeça de cada um de vocês, jogando aquela energia fluídica abençoada, para que através da força do pensamento de cada um de vocês, vocês canalizem para os problemas morais, para os problemas espirituais, ou qualquer doença física, sentindo essa energia abençoada, atingindo o corpo de cada um de vocês, fazendo o tratamento necessário para que vocês possam obter a cura em todos os sentidos, pedindo a esse companheiro divino que lhes acompanhe onde for necessário, se for também de necessidade do tratamento médico, para que seja ministrado o melhor remédio também na condição física. Depois de termos recebido esse passe espiritual, nós vamos agradecendo por tudo que foi feito na noite de hoje, pela assistência que nós tivemos, não se esquecendo de guardar todos esses ensinamentos na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa alma, para que nós possamos utilizar conosco mesmo, mas principalmente para com os nossos semelhantes. Que assim seja.